Para falar de sono, eu preciso falar primeiro de testículos, embora possa parecer engraçado isso. Sabe que homens que dormem 4 a 5 horas por noite têm testículos significativamente menores do que homens que dormem mais de 7 horas. Nessa mesma linha, homens que dormem pouco, que dormem menos de 6 horas por noite, eles têm níveis de testosterona de homens 10 anos mais velhos. Ou seja, a gente pode dizer que o homem envelhece cerca de 10 anos por dormir mal. E toda essa analogia, ela também é possível e ela acontece na saúde reprodutiva e sexual da mulher também. Então, toda a saúde sexual e reprodutiva, ela fica muito pior em pessoas que não dormem bem. A OMS recomenda de 7 a 9 horas de sono por noite para adultos, certo? E a gente sabe que quem dorme menos de 6 horas por noite começa a ter consequências em todos os sistemas corporais, cardiovascular, circulatório, sexual e reprodutivo, sistema nervoso, tudo começa a ficar pior. E eu vou explicar algumas coisas aqui que são legais, né? Além dessa parte sexual e de reprodução, por exemplo, a gente sabe que precisa dormir, na neurociência, tá? A gente sabe que precisa dormir depois de estudar, porque a gente precisa entender o assunto, precisa aprender o assunto de fato, mas a fixação do conteúdo do assunto, né, do novo aprendizado, ela se dá numa fase do sono chamada fase de sono REM, de movimentos oculares rápidos, que é a fase do sono que a gente sonha. Então essa fase dos sonhos significa um fluxo de informações absurdamente rápido, em que a gente deleta mais ou menos 90% do que viu durante o dia e que o cérebro consolida algumas poucas informações. E é por isso que a gente, se não tiver o estudo correto, ativo, a gente deleta a maior parte do que aprendeu. Mas no sono REM, que o cérebro, a gente tem quase todo o nosso cérebro ativo, a gente prepara essa informação para se tornar uma memória de longo prazo. Mas a neurociência descobriu mais recentemente que a gente não precisa dormir só depois de estudar, que a gente tem que dormir bem também antes de estudar. Porque o nosso cérebro ele é como uma esponja. Se a gente não liberar a informação que está retida ali, se a gente não fizer esse turnover, não deletar muita informação, e é por isso que o Ivan Izquierdo, um grande neurocientista que faleceu recentemente, que era uruguaio, mas que morou, desculpa, acho que era argentino agora, nem sei, que era argentino ou uruguaio, mas ele morou e trabalhou em Porto Alegre durante boa parte da vida dele, um dos maiores publicadores da neurociência. Ele falava que nós somos quem somos porque esquecemos. Esquecer é fundamental para a gente ser quem a gente é. Porque se nós não liberássemos espaço no nosso disco rígido, no nosso drive, no nosso cérebro, a gente não conseguiria utilizá-lo em alta performance e aprender novas coisas. Por isso que dormir bem não é uma capacidade, não é uma coisa que a gente deva buscar, não é uma coisa que a gente possa fazer como hábito. É uma necessidade biológica. O sono é fundamental para que nós tenhamos uma boa saúde cerebral. Quem dorme mal tem risco muito maior de ter Alzheimer no futuro, de ter uma demência. Então eu estava falando antes de dormir depois de estudar, mas dormir antes de estudar também é fundamental por isso. Para preparar, para limpar o nosso cérebro, para deixar ele pronto para absorver novos conhecimentos. É como uma esponja. Libera ela e depois enche de água de novo. Nosso cérebro também funciona assim. Durante o sono tem muito processo de limpeza do corpo, é o detox do cérebro. Né? O sono é o detox do cérebro. Durante o sono a gente libera, excreta várias moléculas que são lixo do cérebro. Quando a gente não precisa, o cérebro não precisa, ele libera, ele joga fora e isso acontece durante o sono. Então a gente não dorme para sonhar, a gente não dorme para descansar o corpo, a gente dorme para renovar nosso cérebro. A gente produz alguns hormônios, mas acima de tudo a gente renova o nosso cérebro, a gente dá um restart no cérebro. É fundamental dormir bem. Olha que louco isso, porque teve um tempo atrás que eu tava vendo séries, acho que era Prison Break antes de dormir. É uma série, porra, é tensa, né? Do início ao fim. Tem aquela adrenalina, o que vai acontecer, o que não vai, e eu dormia muito mal. E tinha vezes que eu tinha pesadelos assim, como se eu estivesse lá dentro da série. Eu via antes de dormir, óbvio, né? E aí eu comecei a notar que aquilo estava me fazendo mal. Eu disse, pô, eu assisto isso aqui no final de semana, na tarde, ou em algum horário antes que não vai prejudicar meu sono. E antes de dormir eu comecei a ler e talvez ver vídeos também, estudar sobre alguma coisa. E eu sinto que é uma forma que está me ajudando a dormir melhor primeiro, e durante o sonho, às vezes no sonho parece que tem
a mente é muito maluca, né? Mas ela traz algumas situações que tem a ver com aquilo que estudou, com aquilo que aprendeu. Às vezes está lendo, por exemplo, o livro do Rise of Superman, sonhar com alguma coisa que aconteceu, que eu acabei de ler antes de dormir, é uma forma também de fixar. Então, acho que é uma baita dica para quem está buscando otimizar estudo. Aprender algo antes de dormir, acho que é uma baita dica. Né? É o melhor, é o melhor. Porque o significado dos sonhos, a gente ter esse fluxo de informações que conscientemente são informações desencontradas e bizarras, significa esse fluxo rápido demais e que parece desordenado, mas não é, das informações no cérebro. Porque é nesse momento que o cérebro está consolidando uma pequena parte daquelas informações que a gente teve durante o dia e jogando fora outras. Por isso que tem esse fluxo absurdamente rápido e aparentemente desordenado de informações. Até tu comentou antes essa questão de o cérebro ter uma capacidade limitada de absorver coisas durante o dia. Pô, se eu vou dormir, antes de dormir, eu quero estudar algo, qual que é o tempo ideal de eu, antes de dormir, estudar ou ler sobre algum assunto para que eu tenha essa capacidade otimizada, que eu não faça nem de mais nem de menos, mas algo que talvez a ciência, a neurologia já comprovou. O que pode ser feito nesse sentido? É uma ótima pergunta, porque eu canso de ver e de sugerir e orientar alunos, estudantes que estudam 6, 8, 10, 12 horas por dia. E eu digo o seguinte para eles estão jogando fora grande parte da vida deles, de lazer, de contato com familiares, com amigos. O nosso cérebro tem um limite de reconfiguração de redes neurais a cada dia. Estudar alguma coisa, aprender alguma coisa nova, significa a gente reconfigurar nossas redes neurais. Estimular elas, as conexões, para que elas modifiquem, que elas se conectem com outras redes neurais e assim a gente vai criar uma nova memória. Acontece que isso é limitado, o nosso cérebro não consegue fazer isso de maneira ilimitada. Então a gente, depois de uma determinada quantidade de informações que nós retivermos em um dia, a gente precisa descansar, dormir, consolidar aquilo e trocar o dia. A gente tem o relógio biológico, nosso ciclo circadiano, e o cérebro ele funciona conforme esse ciclo circadiano. Então, a gente não adianta estudar mais do que 4 horas por dia, eu adoro dizer isso, tá? Essa é a média para a maioria das pessoas, em torno de 4 horas diárias de estudo. Mais do que isso é tempo jogado fora. Menos do que isso pode ser bom, se tu estudar 4 horas por dia, tu vai estar à frente de 99% das pessoas. Estudar de forma certa, né? Estudar certo. Não adianta estudar de qualquer maneira atabalhoada. O estudo tem o como fazer, né? Mas o tempo de estudo é fundamental. A gente sobe a escada da inteligência, para usar a analogia do professor Pierluigi de Piazzi, a gente tem que subir degrau por degrau. Mas a gente não consegue subir mais do que um degrau por dia. Então é um degrau por dia. E a gente não adianta o que tentar. Subir um pouquinho, estudar, dormir, descansar e no outro dia fazer tudo de novo. Então é preferível estudar um pouquinho todos os dias do que estudar muito durante 1 ou 2 dias só. Eu acho que tem uma coisa que nós estávamos falando antes. O cérebro, ele pesa 1,5 kg, 1,2 kg mais ou menos. Né? 1,200 ou 1,300. Mas ele consome mais de 20% da energia. Acho que é de 22% de energia. Muitas pessoas, quando estão aprendendo algo novo, estão estudando alguma coisa, se sentem exaustas e não conseguem mais pensar em nada, fazer nada. Acho que isso é legal também trazer esse assunto, porque apesar de ser um órgão pequeno e vitalmente muito importante, olha quanta energia que ele consome do corpo. Né? Isso nos mostra a proporção e a importância desse órgão pequeno, que ele pesa aí 2, 3% do nosso peso corporal e ele consome quase 1/4 da energia do corpo. Porque é o nosso drive, é o nosso computador central. Então, se ele não funcionar bem, se a gente não descansar, se a gente não utilizá-lo de maneira adequada, nós vamos estar desperdiçando ele. E quais são os hacks que tu recomenda aí? Alguns dos teus preferidos para quem quer otimizar o cérebro? Então, tem algumas coisas super interessantes, né, Nicolas? Eu gosto de dar algumas dicas, assim, hackzinhos, eu chamo de mini hábitos, que são pequenas rotinas para a gente fazer isso diariamente. E eu gosto muito de incluir isso na rotina matinal, porque existe um chamado gráfico do nível de atenção ao longo do dia. Isso foi feito com grupos grandes de pessoas, né, de indivíduos, e se viu que, obviamente, se a pessoa dormir bem, o melhor nível de atenção é logo de manhã cedo. E depois cai um pouco o nível de atenção, e ali depois, ali no final da tarde, a gente tem um novo pico de atenção, que não é tão grande quanto o primeiro, mas por isso que muitas pessoas se sentem bem de manhã cedo e no final da tarde.
depois do meio-dia tem aquele sono e no final da noite, quando tem um hormônio chamado melatonina, quando cai a noite, a gente naturalmente sente sono. Então tem esse gráfico, né? De manhã cedo é o melhor horário para isso. E, então o que eu gosto muito de falar a respeito desses mini hábitos matinais, o primeiro deles é logo na higiene matinal, é escovar os dentes com a mão não dominante. Então você que é destro, por exemplo, vai usar a mão esquerda. Mas tem que ser tudo, tem que colocar o creme dental com a mão trocada, tem que pegar a escova, escovar, tentar enxaguar a boca, fazer tudo certinho com a mão trocada. Porque cada vez que você faz isso, você vai, primeiro, acostumar teu cérebro a estar no momento. Tu escova os dentes pensando em um milhão de coisas. Sim. Mas se tu fizer com a mão trocada, tu vai pensar naquilo. É difícil, é estranho no início. Mas faz, tenta. Isso é um mini hábito que te acostuma a estar ali no momento, estar presente e também a desenvolver um pouco mais, a criar novas comunicações de redes neurais e a desenvolver teu cérebro. É um mini hábito que te torna mais inteligente em última análise. Uma outra coisa que é muito fácil, que é uma parte também da rotina matinal, que é muito bacana de fazer, duas coisas. Primeiro é escolher a roupa que tu vai usar de olhos fechados. Olha aí. A gente usa muito pouco tato. A gente usa muito pouco. A gente está exposto a muito barulho, a muito áudio, a muita visualmente, então nem se fala. E a gente usa muito pouco o nosso sentido tátil, né? A sensibilidade. Então fecha os olhos e escolhe de olhos fechados. Bom, vai dar um perigo esse negócio aí. Vai dar uma salada de fruta de cores, né? Depois tu muda. Vou dar a culpa em ti depois disso aí, hein? Mas só treina isso, depois tu pode mudar. Mas treinar isso já é legal. E outra coisa é se vestir de olhos fechados. Fazer tudo isso de olhos fechados. Porque tu vai estimular um pouco teu tato, teu cérebro vai estar atento e tu vai estar no momento. Mais uma coisa que vai te deixar no momento. Que a gente não está acostumado. A gente está sempre pensando depois. A gente nunca está pensando na hora. E isso é uma coisa que a gente é estimulado, parece, a fazer dessa maneira, porque o mundo é muito dinâmico, é muito rápido, e a gente está sempre atrasado, sempre correndo, sempre pensando em depois, e nunca pensa no momento. Quando, na verdade, o único momento que existe de verdade é o momento presente. E a gente nunca pensa no presente, pensa sempre no futuro. Então, fazer isso, além de estimular o teu cérebro, incluindo esses mini hábitos na rotina, tu vai conseguir te treinar para te tranquilizar mais, para estar no momento presente. Isso é muito importante.